Fala, turma 2101, tudo bem? Tenho certeza que vocês estavam morrendo de saudade das aulas de física depois do recesso, hein? Então, não sai daí não perde esse vídeo que nós vamos falar sobre acústica. Então, rapaziada, nesse vídeo nós vamos falar especificamente sobre dois fenômenos, né? Um é o eco e o outro é o efeito Doppler, beleza? Vamos começar pelo eco. Bom, o eco todo mundo já viu falar, conhece bastante, né? Muitos provavelmente já tiveram em algum momento onde falaram em algum local e ouviram, né, o retorno com aquilo que foi dito, né? É bem legal, né? É bem comum em cavernas, tá? Mas há facilidade de socorrer também em outras circunstâncias, né? Aí nós vamos estudar como calcular algumas questões a respeito do eco, como a velocidade do som ou a velocidade do som propagando determinados materiais, né? Ar, água, e também a distância entre a pessoa e o obstáculo e o tempo mínimo para ocorrer o eco, beleza? Então, coloquei aqui, ó, uma pessoa em frente a um obstáculo, tá? E é o seguinte, ao falar, né, lembrando que nós temos a fonte emissora, né, a nossa voz, beleza? Nosso aparelho produtor, a fonte, e temos o receptor, né, um aparelho auditivo, beleza? Então a gente consegue tanto produzir quanto receber essa informação, né, esse áudio. Então a pessoa ao falar, né, ela emite ondas sonoras, beleza? Que se propagam, aqui nesse caso, o nosso amigo, no ar, tá? Bom, quando a gente fala no ar, eu estou agitando partículas contidas aqui nesse ambiente, beleza? Isso que faz com que o som saia daqui, da minha fonte emissora, e chegue até a receptora de onde eu estou gravando esse vídeo, beleza? E depois reproduzido pela fonte onde vocês estão assistindo esse vídeo e recebida para vocês pelo aparelho auditivo, beleza? Então, eu realizo esse som, né, essa onda sonora para esse obstáculo no ar. Aqui no ar a gente utiliza, né, uma velocidade de propagação do som, né? Eu vou botar, geralmente a gente usa só o VS, tá? Velocidade do som a gente vai utilizar frequentemente esse valor aqui, de 340 metros por segundo. Professor, por que frequentemente? Né? Porque na verdade não é um valor fixo, vai depender das condições normais de temperatura e pressão do ambiente, né? A temperatura vai variar essa velocidade de propagação do som no ar, a pressão vai variar, acontece também com a gravidade, né? A altura vai variar um pouquinho e na gravidade, no ensino médio a gente usa 10 metros por segundo ao quadrado como valor para aceleração gravitacional. A gente sabe que não é esse valor, a gente utiliza para facilitar o entendimento, a gente tem que estar preocupado com o entendimento e facilitar ali na conta. É a mesma coisa que vai acontecer com essa velocidade do som. Tá? A gente vai muitas das vezes utilizar esse valor fixo. Caso tenha um meio material, né, pode ser que um exercício peça para que você calcule a velocidade de propagação do som naquele material, beleza? Assim como pode dar a velocidade do som e você pedir para calcular outras questões, tá? Bom, o som ele precisa de um meio material para se propagar, tá? Seja água, ou cimento, né? Qualquer meio material ele pode se propagar o som, tá? Agora, no vácuo, onde não tem o meio material, ele não se propaga, beleza? Então é o seguinte, ao falar nesse obstáculo aqui, ó, eu tenho a distância, né, percorrida pela onda sonora, beleza? Gerada por esse nosso amigo até atingir o obstáculo, tá? O que acontece? Para que eu tenha um retorno, né, a percepção daquilo que foi dito, né, aquele eco, esse retorno ele tem que ser superior a um tempo de 1 segundo, tá? Ou melhor, desculpa, 0,1 segundo, é bem pequeno, tá? Então, o tempo mínimo aqui, vou colocar aqui mesmo, ΔT ele tem que ser superior a 0,1 segundo para que ocorra o eco, né? Então, se eu colocar essas condições aqui, eu consigo determinar a distância mínima para que ocorra o eco também, utilizando a fórmula, né, do eco. A fórmula do eco vai ser essa daqui, ó. A velocidade do som, se propaga em determinado material, no ar a gente vai utilizar esse valor, é igual a 2 vezes a distância, né, entre o emissor, né, e fonte também, e o obstáculo, sobre a variação do tempo, intervalo de tempo. Lembrando que o intervalo mínimo é de 0,1 segundo, beleza? Essa é a fórmula que a gente vai utilizar para o eco. Se eu substituir, né,
aqui 0,1 segundo e a velocidade do som de 340 metros por segundo, eu vou encontrar uma distância mínima de 17 metros, né, para que ocorra o eco. Beleza? Agora, como eu falei para vocês aqui, né, isso é a velocidade do som se propagando no ar em condições normais de temperatura e pressão. Bom, a aplicação do eco também tem muitas coisas, né? Na ultrassonografia, né? Se utiliza os ultrassons, até pelos navios também. Navios submarinos, né? Aqueles de pesquisa para saber a profundidade do oceano, naquela região. Aqui o navio emite, né, um ultrassom, ó, e ele vai chegar nos locais, beleza? Só que tendo as condições mínimas, lembrando que a velocidade do som, né, do ultrassom que foi emitido aqui é diferente do que da velocidade do som no ar, porque aqui é um outro meio material e a velocidade aqui vai dependendo dos meios materiais. Tem locais que a água estará mais densa, né, outros menos densa, condições de temperatura, então muda bastante, beleza? Então aqui está só o ar livre, então o som ele vai nessa condição mínima de 17 metros e retorna, né? Nesse caso, para o nosso amigo. Perceba que ele percorre a distância, ó, na ida e na volta, ou seja, 2 vezes. Por isso fica o 2D aqui. É uma fórmula muito parecida com aquela da cinemática, né? Velocidade é igual ao espaço sobre o tempo. Beleza? Aqui no ultrassom vai ocorrer a mesma coisa. Ó. Se ele, nesse ponto, atingir o submarino aqui, ele vai retornar pelo mesmo meio material antes, né? Aqui eu vou ter um tempo menor, um intervalo de tempo 1, do que para chegar aqui no fundo do oceano. Ó. Para chegar aqui no fundo do oceano ele vai levar mais tempo. Como ele leva mais tempo, você já sabe o que vai acontecer aqui com a distância, né? Se a velocidade de som é a mesma para os dois, né? Nesse meio material, então, tanto o fundo do oceano quanto o submarino estão inseridos no mesmo meio material, então a velocidade de propagação é a mesma para os dois. Quanto maior a distância, maior o tempo também. Por quê? Eu vou jogar o ΔT para lá, tá? Então é isso. Vamos agora falar sobre o efeito Doppler. Com certeza alguns de vocês em algum momento já teve assim aquela percepção de estar ouvindo uma sirene ou de ambulância, do corpo de bombeiros ou da polícia se aproximando do local onde você estava ou se afastando do local que você estava. A sirene ela vai emitindo sempre a mesma frequência, né? Mesma altura do volume, mas você tem a percepção de que ela está se aproximando ou se afastando. Nesse caso, né, desse fenômeno, você era o observador e a ambulância era a fonte emissora de ondas sonoras, beleza? E como é que explica esse fenômeno? Né? Esse fenômeno é explicado através do efeito Doppler. Então vamos lá, vamos dar uma estudada nele, né? Porque vocês perceberam, ó, o desenho de ambulância, sabe que todo professor de física desenha muito bem, né? E aqui um observador. Então eu tenho o seguinte, ó, aqui eu vou colocar para a nossa fonte, né? Ela com uma velocidade, ó. Velocidade da fonte. E ela está nessa direção aqui, nesse sentido, onde está o observador. E aqui eu tenho a velocidade do observador. Agora é o seguinte, existem várias condições, né? Se eles estiverem parados aqui, beleza, temos uma situação. Se a fonte se aproxima e o observador está em repouso, lembrando, galera, que repouso a velocidade é 0, tá? Temos uma situação. Se ao passar daqui do observador, a ambulância vai começar a se afastar, ou seja, a velocidade da fonte se afasta, o observador está em repouso. Temos também a situação que os dois se aproximam, ou seja, os dois vão se deslocar na mesma direção horizontal, só que a ambulância aqui nesse caso para a direita e o observador para a esquerda. Tem várias situações, né? Aí por isso que a gente precisa sempre pegar o fenômeno, né? Entender esse fenômeno que está ocorrendo e escrever ele matematicamente, dando essas condições, essas situações. Assim é a física, né? Então vamos lá, vamos pensar aqui um pouquinho no seguinte, ó. A fonte está emitindo uma onda sonora, beleza? Então ela tem uma frequência. Essa fonte aqui, ela tem uma frequência, lembrando que frequência é dada em hertz, beleza? E aqui eu tenho também, né, o observador, né?
Que ele terá a percepção de uma frequência. Isso que vai fazer com que você tenha essa diferenciação entre a ambulância, nesse caso, né, específico da saída da ambulância, se ela está se aproximando ou se afastando de você. Tá? Então aqui eu terei a frequência do observador. Para deixar bem distinto, né, eu uso assim preferencialmente, ó, fininha, beleza? Frequência do observador. Bom, como a gente acabou de explicar no eco, né, tanto a ambulância quanto o observador estão contínuos no meio, beleza? E esse meio aqui no caso é o ar, dado as suas condições, né, normais de temperatura e pressão. Aqui eu tenho a velocidade do som nesse meio. Tanto essas condições, a gente vai muitas das vezes utilizar 340 metros por segundo para a velocidade do som. Com isso eu vou ter o seguinte, ó, vou ter aqui a condição do nosso amigo, né, que é assim, ó. A fórmula do efeito Doppler é dado: frequência do observador é igual a frequência da fonte vezes, ó, bastante cuidado aqui, hein, galera, ó. Deixa eu fazer uma linha melhor aqui. Vamos lá. Pronto. Aqui, velocidade do som, mais ou menos a velocidade do observador e mais ou menos a velocidade da fonte. Beleza? Então, velocidade do observador e velocidade da fonte. Lembrando que tem duas condições, pode ser que um esteja em repouso, é zero a velocidade. Se o outro estiver em repouso, é zero a velocidade. A velocidade do som, nesse caso, é a mesma para os dois, que eles estão imersos no mesmo meio material. Tenho aqui a frequência de emissão da onda sonora da fonte e a frequência percebida pelo observador. Aí agora vamos ao seguinte, né? Vamos pensar por que esse sinal de mais e menos aí, professor? Simples, olha. Velocidade da fonte, né, e velocidade do observador. Aí vamos dar algumas condições, tá? É bem tranquilo, tá bom? Fiquem de boas. Aqui, positivo, negativo, positivo e negativo. Quando a velocidade da fonte está positiva, então a fonte se afasta. Quando a fonte está se aproximando, então negativo. Vou botar aqui só se aproxima. Aí no observador ao contrário, né? Quando o observador se aproxima, a velocidade é positiva. Quando a velocidade do observador, né, ela está se afastando do observador, eu tenho uma velocidade com sinal negativo. Aí eu vou escolher os sinais aqui conforme a condição dada no fenômeno que está ocorrendo, beleza? Agora, destacar, sempre que for em repouso ou o observador ou a fonte, então aí você vai colocar zero aqui e não precisa se preocupar com o sinal, beleza? Então, vamos para os exercícios. Então, vamos lá. No exemplo 1 da PUC aqui do Rio de Janeiro, está dizendo o seguinte: Patrícia ouve o eco da sua voz direta, refletida por um grande espelho plano, no exato tempo de uma piscada de olho, após a emissão. Tá? Adotando a velocidade do som no ar como 340 metros por segundo e o tempo médio de uma piscada igual a 0,4 segundos, podemos afirmar que a distância entre a menina e o espelho vale. Vamos lá, vamos observar que todas as alternativas estão em metros. Vai facilitar a nossa vida, beleza? Então, vamos fazer juntos. Então, galera, coloquei aqui, ó, os dados, né, do exemplo 1, beleza? Então, a velocidade de propagação do som no ar, 340 metros por segundo. Lembrando que esse é um valor, né, que a gente utiliza para facilitar as coisas. A gente vai estar sempre com esse valor aproximado, um valor diferente disso será dado na questão. Lembrando que a velocidade de propagação do som
vai depender do meio material, depende de muitas questões, muitas variáveis. Beleza? Bom, tempo do fenômeno de 0,4 segundos, que é o tempo de duração de uma piscada da Patrícia, né? Lembrando que na situação aí do exercício, a Patrícia está em frente a um espelho e ela emitiu o som, né? Ele vai, percorre a distância entre ela e o espelho, atinge o espelho e reflete, né? Retorna para ela, para que ela possa receber, gerando aí o eco, beleza? E o tempo que isso leva, né? É o tempo de uma piscada de olho, ó. Não pisco muito bem não, né? Então, foi um tempo de 0,4 segundos que foi percorrido pelo som, ó. Uma distância entre ela e o espelho, duas, né? Furou duas vezes. Por isso a gente terá que utilizar aí a fórmula, né? Que trata do eco. Velocidade do som é igual a 2 vezes a distância sobre a variação do tempo. Beleza? Então, é isso daqui que a gente vai ter que utilizar, tá? Então, vamos lá. Então, eu tenho o seguinte, velocidade do som dada, 340. É igual a 2 vezes a distância, variação do tempo, 0,4. Aqui ele passa multiplicando, né? Aí eu tenho o valor de 136, 2 vezes a distância. O 2 passa dividindo, então 136 dividido por 2 é igual a distância entre a Patrícia e o espelho. E isso daqui vai dar o valor de 68 metros, beleza? Que é a alternativa A. Então, galera, salva aí o valor, beleza? Então, vamos para o próximo exemplo. No exemplo 2 da Universidade de Juiz de Fora, lá de Minas Gerais, está dizendo o seguinte: um trem se aproxima apitando a uma velocidade de 140 metros por segundo em relação à plataforma de uma estação. A frequência sonora do apito do trem é de 1 kHz, como medida pelo maquinista. Considerando a velocidade do som no ar como 340 metros por segundo, podemos afirmar que um passageiro parado na plataforma ouviria o som com um comprimento de onda D. Acho que se o passageiro está parado, né, nessa plataforma e o trem está se aproximando, o trem tem uma velocidade, tem ali a fonte, né? E o observador, que é a pessoa parada na plataforma, está com a velocidade igual a zero, tá bom? Então, todas as alternativas em metro vai facilitar a nossa vida. Vamos fazer juntos. Então, vamos lá. Coloquei aqui, ó, os dados do exercício 2, beleza? Aí, no caso, eu tenho um trem, né, que se aproxima de uma plataforma, olha só, que ele se aproxima, né? A fonte é o trem que ele emite um sinal, tá? Que será ouvida com uma certa frequência pelo observador que está em repouso aguardando o trem na plataforma, beleza? Então por isso que a velocidade do observador é igual a zero. Frequência de som emitida, né, pela fonte é de 1 kHz e a velocidade do deslocamento do trem é de 140 metros por segundo. Porém, né, só destacar aqui, 1 kHz é igual a 1000 Hz, tá? São sempre com as unidades de medida, beleza? Então vamos lá. Precisamos saber, determinar aí no caso, né, qual é a frequência ouvida pelo observador. Que nem é o que ele pede realmente, né? No final ele pede o comprimento de onda. A gente vai ter que utilizar uma formulazinha que ela vai continuar nessa parte de acústica, tá? Então vamos aqui primeiro para a fórmula do efeito Doppler, né? Então aqui eu tenho a frequência do observador, que é igual à frequência da fonte, beleza? Vezes isso daqui, ó. Velocidade do som, mais ou menos a velocidade do observador, velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte, beleza? Parece uma fórmula um pouquinho grande, mas é bem simples de completar, tá? De compreender. Então vamos aqui. Então eu tenho que chegar na frequência do observador, né? Que está em repouso na plataforma. Então aqui eu vou colocar os 1000 Hz, ó. Beleza? A velocidade do som aqui, 340, 340. O observador está com a velocidade igual a zero, né? Então aqui a gente não precisa se preocupar. Eu vou só colocar aqui mais ou menos zero, que não vai fazer diferença, tá? Vai dar 340 aqui no numerador. Beleza?
Aqui eu vou colocar menos porque o trem, que é a fonte, né, quem está emitindo o som pela sirene dele, está se aproximando da plataforma. Então vai ficar negativo. Então, 140. Beleza? Então aqui nós temos, ó, frequência igual a 1000 vezes o 340. 340 menos 140 dá 200. Vou cortar aqui os zeros, beleza? Então aqui eu tenho a frequência igual a 1000 vezes 1,7. Beleza? Vou andar com as casinhas, né? Com a vírgula aqui, ó. Tem 1.700 Hz de frequência. Beleza? Essa é a frequência ouvida pelo observador, né? Do trem se aproximando. Beleza, cara? Sabe, ó, o trem tá chegando, não pode perder. Só que é o seguinte, né? Ele dá aí que eu tenho que determinar o comprimento de onda. Beleza? Então, todas as alternativas estão em metro, tá? Afirma que um passageiro para a plataforma ouviria o som com um comprimento. Então, ouviria o som com um comprimento, né? Então, ele está se referindo, vou ter que pensar na velocidade do som e a frequência que ele está ouvindo, tá bom? Então, nós vamos ter que utilizar V é igual a lambda F. Nesse caso, é a velocidade do som e a frequência ouvida pelo nosso amigo, porque é o comprimento de onda da frequência que ele está ouvindo, tá bom? Então, aí eu vou fazer o seguinte, né? Aí eu vou substituir agora. Vamos lá. Vou colocar aqui 340 da velocidade do som é igual ao comprimento de onda vezes a frequência que nós determinamos. Beleza? Então, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou passar o 1700 dividindo. Vai ficar 340 dividido por 1700. Isso vai me dar o comprimento de onda de 0,2 metro. Deixa eu acertar aqui. Beleza? Qual é a alternativa correta? A alternativa é. Então vamos lá, rapaziada. No exemplo 3 da PUC de São Paulo, está dizendo o seguinte: uma fonte sonora em repouso, ou seja, a velocidade da fonte é igual a zero, situada no ar em condições normais de temperatura e pressão, emite a nota Lá1, com frequência de 440 Hz. Um observador movendo-se sobre uma reta que passa pela fonte escuta a nota Lá2, com frequência de 880 Hz. Supondo a velocidade de propagação do som no ar 340 metros por segundo, podemos afirmar que aí daríamos alternativas, né, com velocidade em metros por segundo, que facilita muito, 340, 640 ou 880, e está dizendo que ele se aproxima ou se afasta da fonte. Então a gente tem que calcular com calma aí, mas vai dar tudo certo, beleza? Vamos fazer juntos. Então vamos lá, rapaziada. Coloquei aqui os itens, né, os dados do exercício 3, tá? A fonte está em repouso, beleza? Ela emite uma frequência de 440 Hz e o observador recebe, né, uma frequência de 880 Hz. Como vocês podem perceber, né, aumentou, beleza? Está o dobro. Velocidade do som 340 metros por segundo, e aqui ele quer que você determine a velocidade do observador, né, dizer se está se aproximando ou se ele está se afastando, tá? Bom, aí vamos colocar aqui a fórmula do efeito Doppler, né? Frequência do observador é igual à frequência da fonte vezes a velocidade do som. Ó, a velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador mais ou menos a velocidade da fonte. Aqui a fonte não está nem se aproximando nem se afastando, a velocidade igual a zero, beleza? Então aqui só vai o denominador de 340. Então vamos substituir aqui agora, vamos ver como é que vai ficar. Olha, 880 é igual a 440. Aí vou colocar aqui, ó, 340 denominador e 340 aqui e a velocidade do observador. E vou pensar no sinal que é o seguinte, ó.
para que eu tenha aqui desse lado, né, o valor igual a esse, né, provavelmente eu tenho que somar aqui, né, porque se eu subtraio, já vai dar um valor menor, né? Aí não rola, então tem que ser uma soma. Então, para ser soma, ele está se aproximando, né? Se a velocidade do observador ficar com sinal positivo, é porque o observador está se aproximando da fonte. Aí, se eu olhar as alternativas, só podem ser a A, a C ou a E, tá? Aí elas têm velocidade diferentes, né? 340 metros por segundo na A, na C 640 metros por segundo e na E 880 metros por segundo. Então, vamos calcular, né? Eu vou colocar aqui meu sinal positivo, beleza? Se eu passar 440 para cá dividindo 880, vai ter 880 dividido por 440 que dá 2, né? Aí o que vai sobrar do outro lado? 340 mais a velocidade do observador sobre 340. Aí, pô, 340 vezes 2, 340 aqui vai passar subtraindo. 340 menos 340 vai sobrar o 2, né? Pô, vai ficar molezinha, sobra 340. Aqui, ó. Vou colocar aqui só para não ter dificuldade, ó. Se eu colocar o 340 vai dar 680, beleza? Aí eu tenho essa situação aqui. Como ele está somando, passa para lá subtraindo. 680 menos 340 é os mesmos 340, tá? Então ele aproxima-se, né? Então o sinal ficou positivo. E com uma velocidade de 340 metros por segundo só pode ser a alternativa A. Então, rapaziada, faça os seguintes exercícios do livro. Na página 360, o exercício 5. E na página 384, o exercício 58. Então, para quem ainda não fez, não esqueça de me seguir lá no Instagram, né? @prof_gabriel_ak. De me seguir no YouTube, né? prof.gabrielak. Também dá um joinha lá no vídeo, beleza? Até a próxima!